Olá, meu nome é Iovaldo Júnior e esse é o episódio número 35 do vlog da Bíblia Freestyle. O tema dessa semana é blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus disse claramente que qualquer pecado cometido pelos homens poderia ser perdoado, mas não a blasfêmia contra o Espírito Santo. Afinal, do que se trata esse pecado? Existe a possibilidade de eu tê-lo cometido e nem ter percebido? Existem diversas linhas de raciocínio falando sobre o conceito do pecado contra o Espírito Santo. E obviamente, se eu disser esta é a verdade, isso seria muito simplório e arrogante da minha parte. No geral, há três principais linhas de raciocínio sobre o assunto. E como não podemos determinar com muita precisão qual é a verdade absoluta, então convém que não venhamos pecar de nenhuma das três formas. Bela dica, né? Vamos lá então. A primeira linha de raciocínio diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo significa rejeitar a salvação oferecida pelo Espírito mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Aceitando tal proposição como verdade, concluiremos que todos aqueles que não alcançarem salvação terão sido taxados por Deus como imperdoáveis. Essa proposta parece até bem razoável, o problema é que há algumas exceções. As escrituras estão recheadas de histórias de pessoas que estavam em pecado ou vivendo longe de Deus e que foram atingidos pela sua misericórdia quando ainda viviam na incredulidade. O próprio apóstolo Paulo testemunha isso a respeito de si mesmo. A segunda linha de raciocínio diz que o pecado contra o Espírito Santo seria a apostasia. Apostasia, trocando em miúdos, significa ter o conhecimento de quem Cristo é e do que ele fez, ter vivido e experimentado da comunhão e do sobrenatural de Deus e ainda assim negá-lo. Apostasia é essa rejeição consciente daquilo que é a obra de redenção de Cristo Jesus. O autor de Hebreus fala sobre as pessoas que podem ter cometido esse tipo de pecado. E João defende a ideia de que nós não devemos sequer orar por aquelas pessoas que tenham eventualmente pecado contra o Espírito Santo de Deus. Isso se aceitarmos que a ideia de pecar para a morte seja exatamente pecar contra o Espírito Santo. O problema de considerarmos essa segunda proposição como absoluta é que podemos cometer o erro de chamarmos um irmão de ímpio. Afinal, Deus é que conhece o coração do homem e no tempo devido traz os seus de volta à comunhão. Com certeza seria muito mais prudente errarmos chamando o ímpio de irmão do que o irmão de ímpio. E a terceira e mais comum linha de raciocínio sobre o pecado contra o Espírito Santo é também a mais óbvia. Se trata de atribuir a obra do Espírito Santo a demônios. Aliás, é exatamente isso que percebemos quando lemos a passagem em que Jesus fala sobre tal pecado. Agora, se você provavelmente falou alguma outra besteira contra o Espírito Santo em alguma outra fase da sua vida, fique tranquilo, pois essa proposição também possui suas exceções. A palavra fala que a família de Jesus não entendia e desprezava o ministério de Jesus, o que de certo modo podemos considerar como uma forma de blasfêmia. E no entanto, os próprios da família de Jesus que zombaram dele se tornaram irmãos da fé. Todas as três formas que apresentei possuem pontos fortes e fracos, e não podemos determinar com precisão qual delas é melhor ou pior. Recomendo que você não cometa o tal pecado contra o Espírito Santo de nenhuma forma. Isso, sem sombra de dúvidas, é o mais prudente para a vida do cristão. Mas a minha fé é a seguinte: crendo que o chamado de Deus para o cristão é irresistível e que o verdadeiro Filho de Deus jamais se desviará do caminho que o Pai preparou para ele, então vivamos tranquilamente, com confiança e esperança. A obra que Deus começou em nós, Ele completará. Eu espero ter colaborado com o seu entendimento sobre o assunto e se você gostou desse ou de outros vídeos do canal, compartilhe o vídeo, dê um like aqui embaixo e inscreva-se. Agradeço sua paciência e sua audiência e te espero aqui de novo na semana que vem.